Os vírus, eles são organismos biológicos microscópicos, acelulares, ou seja, eles não possuem células. São considerados parasitas intracelulares na medida em que necessitam de células para se multiplicarem ou replicar o seu material genético. Eles são formados por ácidos nucleicos, RNA ou DNA, que são envolvidos por uma capa proteica chamada de capsid. Quando há esses dois tipos de material genético no vírus, ele é chamado de citomegalo. Três tipos de vírus. O primeiro é o adenovírus, que ele contém o material genético DNA. Também tem o retrovírus, que ele contém o material genético RNA. E tem os arbovírus, que é transmissível pelos insetos. O ciclo reprodutivo dos vírus é composto por 4 etapas. A primeira etapa é a entrada dos vírus na célula hospedeira. A segunda etapa é chamada de eclipse, ou seja, é quando o vírus fica inativo. A terceira etapa é a multiplicação do material vital, ou seja, é a multiplicação das matrizes. E a quarta etapa é a liberação dos novos. Eu vou falar sobre algumas doenças virais. Uma delas é a cachumba. Ela é uma doença viral que afeta as glândulas salivares, com inchaço. O sintoma da cachumba, o mais evidente é a febre alta, dor de cabeça, a fraqueza, a perda de apetite e a dor ao mastigar e ao engolir. Algumas pessoas não apresentam sintoma algum. Depende muito do grau da doença de cada pessoa. Transmitida através de via respiratória. Pode ser evitada através de vacina e requer um diagnóstico médico. E ele vai receitar para ela um medicamento para aliviar a dor que ela estiver sentindo. E ele vai receitar para ela também passar de umas 2 a 3 semanas repousando para que aquela doença vá embora, porque essa doença ela é autoeliminada do nosso corpo, ou seja, os vírus eles são eliminados automaticamente do nosso corpo a partir do momento que a gente começa a entrar em repouso. Também a febre amarela. É transmitida por um mosquito, para quem não foi vacinado. As primeiras manifestações dessa doença é a febre alta, são os calafrios, o cansaço, a dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. A gente pode perceber ela quando a pessoa começa a ter insuficiência renal e hepática. E quando os olhos começam a ficar amarelados e a pele também começa a ficar amarelada. E a prevenção dessa doença é não deixar a água parada. Se você tiver uma caixa de água dentro da sua casa ou do seu quintal, é bom você deixar ela sempre fechada para que o parasita, para que o mosquito não venha penetrar dentro da sua casa e não venha trazer o vírus. O tratamento que possui é a vacina mesmo, mas é uma doença que não tem cura, requer um diagnóstico médico e através dos postinhos de saúde você pode ser vacinado. Temos também a herpes. A herpes pode ser dividida em 2 casos, sendo eles feridas ao redor da boca, segundo caso nos órgãos genitais. Um dos sintomas da herpes é a coceira, o ardor, a dor, a vermelhidão, bolhas e feridas. Os fatores de risco para a eclosão dessa doença é a exposição ao sol, alterações hormonais, infecções como gripes e resfriados e estresse. Os órgãos genitais são feridas sexualmente transmissíveis, é crônico e é diagnosticado pela própria pessoa. Quando ocorre feridas ao redor da boca, esse vírus ele é autoeliminado no nosso corpo. É um tratamento sem cura, porém o tratamento ajuda a diminuir a intensidade da coceira e tudo mais. É diagnosticado pela própria pessoa também e é passado com contato pessoal como temos também a raiva. O vírus mortal é transmitido para pessoas através da saliva de animais infectados. Os sintomas dessa doença é a febre, dor e sensibilidade no local onde foi mordido, convulsão, perda de sensibilidade em algumas áreas do corpo, perda da função muscular. Essa doença ela pode se agravar conforme o tempo. E os sintomas de que essa doença está se agravando é quando uma pessoa ela começa a sentir muita raiva, quando ela começa a ter uma fúria dentro dela. E também quando ela começa a ter insônia, ansiedade, agitação, alucinação e entre outros. Eles propagam através de animais e insetos e requerem um diagnóstico médico. Após a pessoa ser mordida, ela precisa procurar imediatamente um médico. E ele vai receitar para ela que ela tome 5 doses de um medicamento durante 14 dias. É para que essa doença não se alastre no seu... Hepatite B e os seus tipos. A hepatite B é uma doença transmitida pelo vírus da hepatite B, que é o VHB.
e ele atinge o fígado, irritando mesmo e inflamando ele. Essa doença ela é responsável pela morte de cerca de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro e estima-se que cerca de 350 milhões de pessoas são portadores crônicos dessa doença. Os seus tipos são a hepatite aguda, crônica e fulminante. A aguda é que tem menos duração, a crônica é que a doença ultrapassa 6 meses de duração e a fulminante é a pior de todas, ocasionando grande risco de vida, que cerca de 1% dos pacientes que adquirem esse vírus podem ser pacientes da hepatite fulminante. Os sintomas dessa doença são as dores abdominais, a urina ela fica mais escura, a febre, dor nas articulações, perda de apetite, náuseas e vômitos, entre outros. A hepatite B aguda, o tratamento dela inclui apenas dieta, hidratação e a não ingestão de bebidas alcoólicas, já que para essa fase da hepatite ela possui cura. Já a hepatite crônica, além da não ingestão de álcool e da dieta pobre em gordura, inclui o tratamento com remédios antivirais que previnem as lesões irreversíveis no fígado, já que os pacientes dessa fase da hepatite, eles podem ter que tomar remédios por toda a sua vida. A vacina para hepatite B ela é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença. Logo, ela deve ser tomada logo após o nascimento. Adultos que não tomaram a vacina enquanto crianças, eles podem tomar a vacina, já adultos, principalmente gestantes também, desde que estejam no seu segundo trimestre de gestação. A hepatite B aguda ela tem cura espontânea. O próprio organismo cria anticorpos para eliminar o vírus. Contudo, em alguns casos, a hepatite B crônica ela não tem cura porque ela pode permanecer no organismo da pessoa pelo resto da vida dela. Como ocorre a transmissão da hepatite B? Pode ser contaminação através do sangue, através de relações sexuais desprotegidas, utilização de materiais de higiene pessoal compartilhados ou utilização de materiais contaminados. A prevenção dessa doença é evitar o contato com o sangue de alguém que também tenha esse vírus. O vírus HIV é o vírus da imunodeficiência. Imuno está relacionado à defesa do corpo e deficiência está relacionado à falta, ou seja, no futuro isso vai ser um problema. O vírus HIV é o causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus do HIV foi descoberto em 1984, porém já existiam muitos casos registrados. No Brasil, 650 mil pessoas, aproximadamente, sofrem com essa doença. No mundo inteiro, 35 milhões. Ao contrário do que as pessoas pensam, ter AIDS é diferente de estar com HIV. Vou explicar. HIV é o vírus da imunodeficiência, como eu falei. É o vírus que invade as células do sistema imunológico. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É a manifestação dessa deficiência, ou seja, alguém diagnosticado com AIDS tem HIV. Porém, quem tem HIV não necessariamente vai ter adquirido a AIDS. Sobre a transmissão. Diferente do que as pessoas pensam, ela não ocorre apenas com homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Ela pode ocorrer de várias maneiras, como no sangue, sêmen, secreção vaginal e também na amamentação. Muitas mães acabam que não têm esse conhecimento e infelizmente transmitem o HIV para seus filhos. A transmissão ela vai ocorrer através de relações sexuais sem uso de preservativos com pessoas que são soropositivos, compartilhamento de seringas, ou seja, usuários de drogas injetáveis sofrem com isso, e transfusão de sangue, ou seja, pelo parto ou pela amamentação. A AIDS ela não é transmitida pelo ar, nem pela água, nem por mosquitos ou insetos. Não existe cura contra a AIDS, então é apenas possível fazer um tratamento para retardar o processo da doença. Esse tratamento ele é feito por meio do uso de antivirais que vão retardar o processo dessa doença. A estrutura do vírus HIV. O vírus HIV ele é envelopado, ele possui envelope viral. Esse envelope ele tem uma constituição lipoproteica. Os palitos eles vão representar as glicoproteínas, que tem como função permitir o vírus a se ligar nas células hospedeiras. Essas células hospedeiras existem proteínas receptoras dessas glicoproteínas. Abrindo aqui, vocês podem ver dentro do vírus esse envoltório vermelho com as pontinhas verdes, chamado de capsídeo. Dentro do capsídeo vai estar as proteínas. Essas ondinhas marrons, rosa claro, significam transcriptase reversa.
é o processo de multiplicação do vírus e significa que o vírus HIV é um retrovírus. E os pontinhos cinza e verde é o material genético, que é o RNA. Desse vírus, o material genético é o RNA. Esses pontinhos azuis estão representando as proteínas integrase, que são responsáveis pela integração do DNA com a célula hospedeira.